Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre um processo de soldagem, o qual é muito utilizado em algumas indústrias ou componentes metálicos. Nós vamos falar hoje sobre a soldagem à explosão. Então vamos lá. O que seria a soldagem à explosão? A soldagem à explosão é um processo de soldagem o qual utiliza-se explosivos para se juntar placas, especificadamente placas ou chapas, através de uma explosão. Ou seja, através de um impacto muito forte com alta velocidade entre essas placas. Como resultado, então, de uma explosão de dinamites ou também uma detonação de dinamites controlada. Ok, falamos sobre o conceito de o que seria a soldagem, a explosão, porém, como ele foi criado? Bem, a soldagem por explosão foi criada em 1950, pós-guerra, após algumas empresas de pesquisas, instituições de pesquisas, perceberem que a explosão daria uma alta taxa de energia para os metais, os quais poderiam ser usados como fonte de energia para os metais. E perceberam que alguns estilhaços de bombas foram soldados em metais após a explosão de alguns explosivos em algumas regiões da guerra. O processo de soldagem e explosão utiliza detonadores de cargas explosivas que aplicam uma pressão às peças e que resulta em um caldeamento entre as peças, ou seja, junta essas peças para que elas sejam soldadas por esses explosivos, por essa fonte de energia que é gerada por esses explosivos. A gente pode ver um esquema desse processo a seguir. E para finalizar sobre a questão do funcionamento desse processo, nós podemos passar um vídeo para mostrar o funcionamento, bem rapidinho, o funcionamento desse processo, o qual é bem legal, bem interativo. Equipamentos. O processo de soldagem por explosão apresenta muitas vantagens. É rápido, pois é possível obter uma junta de 10 a 6 segundos. A camada de intermetálico gerada é muito pequena. Não é necessária uma limpeza rígida das superfícies, exceto no caso da carepa, em chapas de aço laminadas a quente. Não é preciso investimento em equipamentos. Destina-se principalmente aos revestimentos de grandes superfícies para soldar chapas de aço inoxidáveis, como chapas de aço de carbono e aço de baixa lida, cobre com alumínio, níquel, alumínio, titânio e téflon com aço. Uma utilização muito comum do processo de soldagem por explosão consiste na fabricação de tubos espelhados, que consiste na união de duas chapas metálicas de materiais diferentes, como por exemplo um aço normal e um aço temperado ou um aço e alumínio. É amplamente utilizada para a soldagem de chapas metálicas com grandes dimensões, podendo chegar até 40 metros quadrados de área. E é amplamente utilizada para a fabricação de componentes que sejam resistentes à corrosão, como no exemplo citado, um lado aço, por exemplo, fornecerá a resistência mecânica, enquanto um lado de alumínio, por exemplo, fornecerá resistência à corrosão ou oxidação. As aplicações de soldagem por explosão variam de chapas de grandes dimensões e pequenos componentes eletrônicos. Sua maior aplicação é para o revestimento do clad, de chapas até 6 metros de comprimento. As maiores superfícies até agora soldadas por explosão têm até 40 metros quadrados. As
placas superiores de menor espessura são geralmente utilizadas em trabalhos que requeiram resistência à corrosão. O processo também é utilizado na fabricação de materiais e compósitos, na soldagem de tubos, em espelhos de trocadores de calor, em chapas quadreadas, em revestimentos para a indústria naval, química, petrolímica, alimentícia, papel, celulose e também em reatores nucleares.